E enquanto a irmã conservar sua fé, agora lembre-se, quando o espírito imundo sai da pessoa, anda em lugares áridos e retorna com 7 outros espíritos piores. E se puder, entrará e assumirá o controle, e a condição será muito pior. Mas se o pai de família não estiver lá, o qual é a sua fé, para manter isso afastado, simplesmente não lute contra ele. Ele lutará contra você. Apenas recuse, apenas ignore-o. Só isso. Siga em frente. Diga que está encerrado. Isso resolve definitivamente. E seu bebê vai ficar bom. Agora, o Senhor a abençoe. Agora, esta noite eu amo a palavra. Vocês não amam a palavra? A fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. Só quero ler um pequeno texto aqui esta noite, para um pequeno contexto. E queremos ler em Êxodo, capítulo 4, querendo o Senhor, e começando com o versículo 2. Vamos ler talvez o versículo 2 e talvez parte do 3. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e foi uma vara na sua mão. Agora, vamos inclinar a cabeça só por um momento para uma palavra de oração, enquanto falamos com o autor disto, e então orar por estes lenços aqui. Nosso bondoso Pai Celestial, estamos tão agradecidos por nos reunirmos aqui novamente esta noite sob as abóbodas deste céu, para olhar para os céus de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Estamos tão felizes por saber que Ele vive e reina hoje e não deixou sua igreja sem uma testemunha da sua ressurreição. E estamos tão agradecidos esta noite que nós, como os filhos de Israel, vamos falar, se for tua vontade, em poucos momentos, como eles passavam sob seus fardos e olhavam para o caixão de José e viam aqueles ossos que ali jaziam, sabendo que Deus havia prometido, através do profeta, que um dia eles sairiam. E esta noite, como o antítipo de José, o príncipe da prosperidade, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo esta noite aqui entre nós, como evidência divina de que algum dia nós sairemos deste mundo de problema e pecado, e onde Satanás e todos os seus poderes estão, e estaremos livres dele para sempre. Agora, Senhor, enquanto meditamos nestas palavras, que o Espírito Santo venha, entre na palavra e que ele a reparta a cada coração, exatamente como necessitamos esta noite. E que possamos dizer como aqueles que vieram de Emaús, quando ele partiu o pão e fez algo um pouco diferente do que o ministro comum fazia naquele dia. Ele o fez de maneira que só ele poderia fazer. E, Pai, rogamos esta noite que ele faça algo incomum que não vemos todo dia em todo culto religioso, para que as pessoas saibam que aquele mesmo Senhor Jesus está vivo dentre os mortos esta noite, andando entre as pessoas, fazendo as mesmas coisas que fez então. Concede, Pai. Estes lenços que se encontram aqui estão representando pobres criancinhas enfermas, pais, mães, muitas pessoas acamadas, sofrendo por causa de doenças e opressão do diabo. E, Pai, com as mãos colocadas sobre eles com oração de todo o coração, rogo que me ouças, Senhor, e sabes da integridade do meu coração, enquanto repreendemos todo o espírito imundo, todo o poder demoníaco que amarra as pessoas sobre as quais esses lenços sejam colocados. E quando esses lenços forem colocados sobre elas, que elas sejam libertadas, Senhor, e partam regozijando-se, e Satanás seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Concede, Pai,
Ajuda-nos agora na continuidade deste culto, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, enquanto meditamos por alguns momentos aqui na palavra do Senhor, espero que todos apenas... Tentarei me apressar, então. Sei que o vento está soprando um pouco frio e em pessoas enfermas, e tentarei me apressar. E talvez amanhã à noite esteja um pouco mais quente e fiquemos um pouco mais. Outro dia, saindo e observando, o Sr. Wood e eu estávamos indo pela estrada e via aqueles pobres fazendeiros e o milho deles com as folhas enroladas. Eu também já cultivei um pouco. E a melancia e tudo mais, o algodão secando. Fui para casa e disse: querido Deus, sei que teremos um culto ao ar livre, mas, por favor, manda um pouco de chuva para aquelas pessoas, porque elas estão realmente precisando de chuva. E pensei na soberania do Senhor Jesus, como Ele deixou que chovesse até a hora do culto, parasse enquanto realizávamos o culto e depois lhes deu uma boa chuva ontem à noite. Deixou sem nuvens para esta noite. Oh, que coisa! Quão maravilhoso Ele é! Ele sabe exatamente como fazer, não sabe? E nós o amamos tanto por isso. Ele é merecedor de todo o louvor. Agora, esta noite, quero falar apenas por alguns momentos sobre o tema "Que é isso na tua mão?". Agora, o nosso contexto esta noite trata de Moisés, um homem que foi usado por Deus no passado para libertar os filhos de Israel que estavam em servidão ao Egito. E muitas pessoas esta noite de Deus estão em servidão. Vejo sentada aqui uma mãe com um garotinho. Parece que talvez suas perninhas estejam deformadas ou algo assim. Ele está deitado perto da mãe. Um garotinho sentado aqui em uma cadeira de rodas, uma criancinha. Talvez tenha tido pólio ou algo assim. Sua perninha está toda enfaixada e com um aparelho. Noto uma jovem sentada aqui, uma linda jovenzinha que parece estar na adolescência ainda. E um pobre e velho pai, todo contorcido assim, em uma cadeira de rodas. Isso é servidão. Satanás fez isso. Aqui está um irmão de cor sentado aqui. Alguém sentado perto dele, segurando-o ou perto dele. E olhem só a servidão em que Satanás colocou as pessoas. E Deus está exatamente ama você da mesma maneira que amava aqueles hebreus. E quando Deus enviou Moisés para lá, porque tinha prometido que viria e os libertaria daquela servidão. E Deus prometeu, neste último dia, que enviaria Jesus Cristo, o Espírito Santo em nosso meio, e libertaria todos os enfermos e aflitos. Pois está escrito, as últimas palavras que ele disse antes de deixar esta terra, disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A era dos apóstolos? A todo o mundo. O evangelho não alcançou todo o mundo ainda. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se bebessem coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É isso que a Bíblia disse. Jesus, recebido no céu, a última comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. A primeira comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. Ele escolheu os seus 70 e seus 12 e os enviou. Ele lhes deu poder contra os espíritos imundos para expulsar demônios e curar os enfermos. A primeira comissão. A última comissão foi para ir por todo o mundo e curar os enfermos. Nessa escritura, sei que muitos teólogos têm discutido isso e dito entre si que Marcos 16, de onde eu estava citando, do versículo 9 em diante, não foi inspirado. Faz-me lembrar, não creio que o púlpito seja lugar para contar piadas e não creio em piadas. Mantenham o púlpito limpo.
Piadas estão lá para fora, mas isso foi apenas uma pequena citação que é verdade e parece como se fosse uma piada, mas não é. Havia um mocinho em nossa parte do país que tinha um chamado para o ministério.